Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, aula do 9º ano, nós vamos falar sobre moda, média e mediana. Então, para você que ainda não pegou o conceito da moda, média e mediana, agora é a hora, tá certo? Preparei aqui um materialzinho, um material de apoio, e aí nós vamos fazer o estudo em cima desse material de apoio, que também vai ser disponibilizado lá no portal, tá certo? Então vamos junto, chega de conversa. Então, a atividade de hoje vai ser o estudo da média, moda e mediana. Vou fazer a leitura bem rápida aqui, e aí depois vamos partir direto para os exemplos. Média aritmética pode ser chamada de M. É a soma de todos os valores dividido pelo número total desse valor. Em um conjunto com vários dados, e aí ele colocou aqui, x dados, ele é a soma de todos esses dividido pela quantidade. Esse n aqui seria a quantidade, que é dado por essa formulazinha aqui. O somatório de x dividido pela quantidade, onde n é o número de dados, número total de dados. Aí ele traz um exemplo aqui. Ele tem 10, 2, 9, 6 e 8. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O meu n é 5. E aí ele fez a média. 10 mais 2 mais 9, que saiu um erro de digitação, mais 9 mais 6 mais 8, dividido para 5. Juntando tudo isso e dividindo para 5, a média dá 7, tá certo? Então, a média significa o ponto de equilíbrio, né? No caso, seria o valor arredondado aí, de média. Tirando todos esses valores, a média, exemplo, do 10. A média desses valores para o 10 é o 7. A média desse valor 2, dessa amostra aqui, é o 7. Então, eu teria que daqui tirar 3, daqui acrescentar 5. Então, para que eu tenha um valor homogêneo, um valor igual para todos. Tá certo? Mas aí, essa parte de valor igual para todos, a gente não vai estar vendo agora. No caso, seria a média aritmética. Beleza? Mediana. Mediana, que é chamado de MD, é o valor que ocupa a posição central. Tá certo? Só que aí, esse valor central, ele tem que ser separado em ordem crescente ou decrescente. Acho mais fácil, né? E aí, sempre falo para os alunos colocar em ordem crescente, né? Do menor para o maior, mas ele também pode ser feito colocando a ordem decrescente. Rol. Esse rol aqui, no caso, seria a organização, seria os dados do meu estudo, tá certo? Aqui, o rol desses dados aqui é o 10, 2, 9, 6 e 8, tá certo? E aí aqui eu faço o somatório desses valores. Então, aqui o rol para esse exemplo é o 71, 82, 57, 68, 78, 75, 64, 61 e 85. Então, esse é o rol. Ele não foi organizado ainda, e aí, organizando, eu tenho esses valores aqui. Observe que aqui já está na ordem crescente. Então, do menor para o maior. O rol desses valores é esse daqui, que já está organizado na ordem crescente. Vale ressaltar para a mediana que quando eu tenho a minha amostra que possui um número ímpar de dados, então quando eu tenho ímpar, ele vai ser exatamente o meio. Tá? Então, aqui a quantidade de elementos é 9. Então, o meio
vai ser exatamente aqui no 7, 1. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o 71 é a minha mediana. Tá certo? E isso vale quando eu tenho número ímpar, que aí eu tiro só o do meio. Quando eu tenho número par, aí complica um pouquinho. Na verdade, nem complica tanto assim. No caso da amostra possuir um número par, a mediana será a média aritmética dos pontos centrais. Ou seja, pega-se dois valores que estão na posição central e divide por 2. Só que para eu fazer essa divisão por 2, eu também tenho que colocar na ordem crescente, tá certo? Então, aqui crescente ou decrescente. Aqui eu tenho os valores, que são outros, né? E aí, organizado aqui o meu rol, já na ordem crescente, para esses elementos aqui, ó, eu tenho N elementos, tenho 10 elementos, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 elementos organizados em ordem crescente. O central vai ser, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o central vai ser esses dois aqui, ó. Tá certo? Tenho 4 de um lado e 4 do outro. Então, o central são esses dois. Aqui ele traz uma formulazinha para poder somar mais um e aí tirar o centro, só que não vejo necessidade assim. Só você organizar em ordem crescente e se atentar para quando for par, você tirar os dois do meio. E aí o que eu faço? Eu pego esses dois, faço a soma entre esses dois e divido por 2. Que aí foi o que ele fez aqui, ó. 69 mais 71 dividido para 2 dá 70. Então, a mediana para esses dados aqui é 70. Beleza? Bem tranquilo. Moda. Moda, pode ser chamado também de MO, é o valor que ocorre com mais frequência entre os dados. Então, é o que mais se repete. Tá certo? Eu tenho um número de dados, né? Coloco na ordem crescente, e aí eu tenho o exemplo aqui. Colocado na ordem crescente, foi verificado que o número 6 ele se repete 3 vezes, e ele é o número que mais se repete. Então, a moda, bem tranquilo, é o número que mais se repete. Beleza? Então, fazendo um apanhado, média. Média é o somatório de todo mundo dividido pela quantidade. Mediana. Mediana, você tem duas situações. Quando é ímpar, você pega exatamente o do meio. Quando for par, você pega os dois centrais. Tá certo? Só que para isso, você tem que primeiro organizar ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Tá certo? Então, dando continuidade aqui, vou deixar também essa atividadezinha que é bem tranquila. Eu vou resolver uma aqui com vocês. E aí, para esse momento, para essa semana, ela não precisa ser resolvida. Lembrando que hoje é o dia 26. Vou anotar aqui. 26/05. E aí, para essa semana, ela não precisa ser enviada no Clipe Escola. Beleza? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser organizar esses meus dados em ordem crescente. Então, aqui na número 1, ele pede para eu fazer a média, a mediana e a moda. Então, ó, vou organizar em ordem crescente. Deixa eu ver aqui. O menor valor é o 0,8. Então, 0,8. Depois do 0,8. 1,3. Deixa eu ver, 1,2 é menor. 1,2.
colocar tracinho. 1.2. Deixa eu ver se tem mais algum outro 1.2, 1.3. 1.4 ou 1.5, 1.5. 1.6 ou 1.7, 1.7, tem 2. 1.8 ou 1.9, 1.8 não, 1.9. 2, deixa eu ver se eu tenho outro número 2, não. 2,1, 2,1 eu tenho 1, 2, 3. 2,1, 2,1, 2,1. Então, risca aqui para você depois não contar de novo. 2,2 ou 2,3. 2,2 não tem, 2,3 tem 2 aqui, ó. 2,3, 2,3. Deixa eu ver outro. 2,4 não tem. 2,5, 2,5. 2,6 também não, 2,7. E 2,8 não tem, 3. Então, organizei dessa maneira e sempre que você organizar em ordem crescente, depois faça a soma, deixa eu riscar aqui, faça a soma dos valores, no caso a quantidade, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tem 16 aqui, tem 16 aqui, tá certinho. Porque, e muitas das vezes, você acaba contando ou cortando algum número mais de uma vez. E aí, eu sei que essa quantidade aqui, ela é par, né, 16. Então, já vou fazer aqui, ó, a minha mediana. A mediana, eu vou pegar o central. Então, ó, o central vai ser esse com esse, correto? É como se eu colocasse numa linha. E aí o central, ó, e se eu contar também, aqui desse lado eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E do outro lado eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o central é o 2 e o 2,1. Isso vai ser dividido para 2, tá certo? 2 mais 2,1 vai dar 4,1. 4,1 dividido para 2 vai dar 2,05. Já tenho aqui a minha mediana. Já posso fazer também a moda. A moda é o que mais se repete. O número que mais se repete, consigo visualizar aqui também, ó, que é o número, deixa eu ver, o 23 repete 2, o 21 repete 3. Então, ó, vou fazer circuladinho para você entender que esse circuladinho é a moda. Então, a moda é o 21. E a média? A média eu vou ter que somar todo mundo, tá certo? Vou somar todo mundo e dividir pela quantidade que é 16, tá certo? Então, aqui vai ficar um pouquinho trabalhoso. Deixa eu pegar minha calculadora para a gente não se estender muito. Vamos fazer junto essa conta. Ó, 0,8 mais 1,2 mais 1,3 mais 1,5 mais 1,7 mais 1,7
mais 1,9, mais 2, mais 2,1, mais 2,1, mais, mais 2,1, mais 2,3, mais 2,3, mais 2,5, mais 2,7, mais 3. 3, caso 31, deixa eu anotar aqui, agora a minha média. Vai ser 31,2 dividido para 16. Dividido para 16 vai dar 1,95. 1,95. Tá certo? Então, assim a gente calcula moda, média e mediana. Tá certo? Acredito que esse daqui, né, por ter número na forma de decimal, ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas o cálculo e o entendimento acredito que seja bem tranquilo. Tá certo? E aí vai ficar para que vocês façam aí como uma fixação a letra B, número 2 e a número 3. Lembrando que essa atividade eu ainda não vou pedir para que você envie lá no Clipe Escola. Beleza? Então, a nossa aula se encerra por aqui. Hoje a gente falou um pouquinho sobre média, moda e mediana. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!